Queridos amigos, bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Lei. Nós estamos na nossa 4ª temporada e hoje vamos falar muito sobre direito processual. E para isso nós trouxemos hoje um grande advogado sócio do Denneman Siemsen, acho que eu falei direito, e também autor de inúmeros livros. O advogado Marcelo Mazzola está conosco hoje aqui e vai ser nosso entrevistado. Não esqueçam de clicar no sininho das notificações, dar um like e, enfim, assistir os outros capítulos também. Tudo bem, Marcelo? Tudo Como bom, é que você está? Tudo ótimo, uma alegria fazer parte do seu programa. Voz da Lei é algo que assim, eu sempre tive vontade de gravar, vejo a repercussão e parabéns pelo trabalho. Aqui a gente tenta trazer as pessoas mais interessantes do mercado. E você, dentro do mundo judiciário, é um top nome. Obrigado. Você está assim como uns grandes expoentes da sua geração, principalmente dentro desse contexto do direito processual. Eu queria entender como é que você chegou ao direito, primeiro de tudo, se você vem de uma família de advogados, se foi uma escolha sua, e também um pouco sobre a sua vida aqui. Você é carioca, Sim. Aqui no Rio de Janeiro, como é que é a sua vida aqui? Legal, acho que é uma excelente pergunta para a gente começar. Bom, basicamente, assim, ninguém na minha família é advogado, né? Meu pai é um produtor musical conhecido, e eu, por um grande assim, tempo da minha vida, trabalhei na gravadora dele, fazendo os contratos dos artistas. Então, foi uma experiência realmente muito gratificante, assim. E com isso, eu comecei a me apaixonar um pouquinho pelo direito, né? Então, disso eu comecei a trabalhar no escritório. Falei, pai, eu preciso crescer, porque se der um problema nesse contrato aqui agora, eu não sei o que fazer depois. Então eu preciso ter uma preparação, né? Eu já estudava na FRJ, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu comecei no escritório de advocacia, pequeno porte aqui no centro da cidade. Fiquei 1 ano e meio, né? Daquela época que a gente ainda lia diário oficial e a mão ficava toda suja, né? Do diário e tal. Andava para cá, ia para o fórum de Bangu, fórum de Magé, tudo de ônibus. Então, assim, eu ralei mesmo no início, né? Até que em 2001 eu comecei como estagiário no meu escritório, no Denneman, né? E aí lá eu fiz toda uma carreira como estagiário, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, até que em 2011 eu virei sócio. Virei sócio e estou lá há 23, 24 anos, né? Então é uma vida, né? Eu tenho 46 anos, então metade da minha vida eu passei no escritório. Você falou, seu pai é Marcos Mazzola, é isso? Aham. É muito interessante, uma pessoa incrível. E você trabalhou muito então com propriedade intelectual. Muito. Então você tem 2 experiências muito importantes dentro da sua carreira. O direito processual, propriedade intelectual. Como é que o direito processual chegou perto de você? Isso foi muito engraçado, porque em 2015 eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu estou sentindo falta de abrir o meu leque um pouco de conhecimento, de estudar um pouco mais, e um tema que eu gosto, além da propriedade industrial, que é o carro-chefe do escritório, é processo civil. Estou pensando em fazer um mestrado. Aí eu fui tomar um café com então promotor e hoje desembargador Humberto Dalla. Falei, desembargador, professor Humberto Dalla, estou pensando em fazer um mestrado, o que o senhor acha? Ele falou, bora, aplica, vai ter a prova, estuda e tal. E eu fiz. Eu comecei velho, sim, velho no ponto de sentido acadêmico. Por quê? Normalmente as pessoas saem da faculdade com 22, 23 anos e já emendam o mestrado, né, o doutorado. E eu comecei o meu mestrado, a minha vida acadêmica, eu era ninguém no mundo acadêmico. Comecei com 36 anos. Só que eu emendei uma coisa na outra. Eu fiz o mestrado, na sequência eu já emendei o doutorado, e na sequência eu emendei o pós-doutorado. Então, num período, vamos chamar assim, de 9 a 10 anos da minha vida, foi toda a minha produção bibliográfica, todo o meu relacionamento. E eu acho, né, eu fui coordenador de processo civil da ESA, na época da pandemia. Lembra aquelas lives que todo mundo fazia para ter, né, atividade, entreter? E eu comecei a convidar professores do Brasil inteiro para fazer lives comigo. Então, de Natal, muito inclusivo mesmo, de Natal, professoras do Sul e tal. E, obviamente, nesse meio, as pessoas acabam querendo retribuir em algum momento. Então, eu acabei... Hoje eu tenho mais amigos do mundo do processo do que amigos da minha vida
de infância, de adolescência, porque eu fiz muitos amigos. E isso é muito legal. O processo civil é algo que aproxima muito as pessoas. E isso está gerando um fenômeno muito interessante na minha vida profissional, que é o quê? É como se fossem duas estradas. A vida profissional é uma estrada e a vida acadêmica é outra. Mas em algum momento essas estradas se cruzam, né? Você vê, por exemplo, o meu último trabalho. Quem fez o prefácio do meu livro foi a ministra Nancy Andrighi, que provavelmente só fez o prefácio porque pesquisou a minha trajetória, né, acadêmica. E o meu escritório, obviamente, tem processos nas cortes superiores, você chega com alguma respeitabilidade quando você vai falar para um ministro que conhece um pouquinho da sua trajetória, né? Então isso é muito legal. E me fala uma coisa, você fez o mestrado, pós-doutorado, dentro desse caminho, você sentiu necessidade de ter alguma informação, alguma coisa que fugisse ao nosso território, ou você simplesmente pesquisou, trabalhou com tudo que já havia sido escrito? Excelente questionamento. Quando a gente está no mestrado, dizem que o mestrado é um rito de passagem, né? Por quê? Porque você ainda não tem profundidade teórica, acadêmica, para criar algo absolutamente original. Então o mestrado, no fundo, para mim, é uma grande pesquisa. Você tem que sistematizar a sua pesquisa e mostrar que você tem o DNA, né, para ser um pesquisador, para ser um acadêmico. Já no doutorado, e aí eu acho que encaixa perfeito a sua pergunta, eu falei, eu preciso pensar em algo novo. E o meu orientador era o ministro Fux, né? E aí um belo dia eu falei para ele, professor, eu tive uma ideia. Ele falou, o que foi, Mazal? Todo mundo só fala em punir, né? Em penalizar, em multar se alguém não faz alguma coisa, se não cumpre, se não faz no prazo. Eu queria trabalhar com a ótica do prêmio. Se você fizer bem feito, você ganha um prêmio. Se você fizer antes da hora, você ganha uma remuneração. Se você fizer desse modo, você ganha uma vantagem. Aí ele ficou me olhando e falou, gostei. Eu gosto do novo, ele falou. Eu falei, então, eu vou escrever sobre as sanções premiais no processo civil, que vem a ser justamente os prêmios, as consequências jurídicas positivas para estimular um comportamento. Isso a gente vê muito no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe. Chega o boletim do IPTU na nossa casa em janeiro, e está lá, se pagar à vista, um desconto de 5%, 7%. Então perceba, você não é obrigado a pagar à vista, mas se você pagar, você tem um prêmio. E eu transportei essa lógica para o campo do processo. O juiz manda o réu fazer algo em 15 dias, sob pena de multa. Mas se o réu fizer em 10, ou seja, antes, o que o juiz pode dar para ele? O que o juiz pode colocar uma cenourinha, como você gosta de falar, uma cenourinha para o réu cumprir antecipadamente aquela obrigação? Ele não é obrigado, mas se ele fizer, o que ele ganha em troca? Então, a partir daí, foi a construção da minha tese de doutorado. E eu acho que isso eu tive que pesquisar muito no ordenamento jurídico estrangeiro, principalmente países como Suíça, Alemanha, Itália, que tem alguns exemplos interessantes. Você conduziu a tua pesquisa de uma maneira, eu acredito, muito importante, porque eu acredito hoje que é a grande maneira que o mundo tem de melhorar um pouco a sua visão sobre tudo, principalmente dentro do varejo, de outras áreas, comércio, enfim, tudo. Se você premiar, se você mostrar que você pode ser feito antes, você ganha um bônus. Uhum. E eu acho que isso é uma tendência para que as pessoas busquem até uma melhor educação. Perfeito. Dentro do processo do direito processual, tem uma especialidade que você gosta, que você procura? Tem alguns campos que eu gosto. Eu gosto muito da arbitragem, do mundo da arbitragem, né? Eu tenho até um livro com Humberto Dalla, um manual de arbitragem, mediação e arbitragem. Eu gosto muito do campo de execução, ou seja, como buscar os bens do devedor, né? Hoje, talvez uma das maiores agruras do credor, você ganha o processo, mas você não leva. Você não consegue executar, o cara sumiu. É o famoso devedor cafajeste, né? Como falam, né? Então, o que você faz, né? Quais são hoje a inteligência artificial te permite muita coisa. Então, ideias, pensar fora da caixa, eu gosto desse tema. Eu gosto também do tema, tenho bastante conforto para falar sobre
esse tema do meu pós-doutorado, que é o silêncio do juiz, né? Ou seja, todo mundo trabalha com os atos que o juiz pratica, ou seja, decisões, despachos, acordos, e eu trabalhei com a lógica inversa. Aliás, eu estava aqui fazendo uma reflexão, até ao vivo mesmo, assim, eu estou meio na contramão, né? O pessoal pensa em punir, eu quero premiar. O pessoal pensa nas decisões que o juiz dá, e eu penso, e quando o juiz não dá a decisão? Quando o juiz não decide, o que eu faço? Quais instrumentos que eu tenho para combater esse silêncio do juiz? Quando ele se omite, quando ele fica inerte. Então, foi também um tema que eu trabalhei, no pós-doutorado, que também acho que é um campo muito fértil para várias ideias. E talvez, eu estava pensando aqui, uma coisa que me fez refletir muito antes de escrever sobre esses temas, que de algum modo são originais. O professor Fred Dias diz que eu sou um desbravador de temas esquecidos ou temas que estão fora do radar, é porque eu converso muito com os meus amigos do processo. Assim, eu tenho uma humildade de chegar e falar, cara, o que vocês acham? Você acha que é um bom tema? Eu estou pensando em seguir por aqui. Eu não tenho medo de roubar a minha ideia. Eu chego e converso com o desembargador Alexandre Câmara, que é um... Você imagina, Zé, é muito doido isso na minha vida. Às vezes eu converso isso com meus pais e tal. Eu estudei pelos livros do Alexandre Câmara, a minha faculdade. Eu estudei pelos livros, mais recentemente, há coisa de 10, 15 anos, pelos livros do professor Fred Dias. Hoje eu estou com eles escrevendo junto, em coautoria. Ontem mesmo eu estava jantando com o desembargador Alexandre Câmara. São amigos, as pessoas se tornaram amigos. Isso o processo civil que criou. Aproxima. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessas suas amizades e tudo. Você acha que os cidadãos comuns, eles levam alguma coisa para você? Você atende um pouco essas necessidades que você ouve no dia a dia? Porque você conversar com... Claro. Você entender que você está sendo inovador, você vem com uma proposta nova que está dentro de você, mas que também está dentro do inconsciente coletivo. Claro. Então, como é que você vê isso? Você leva essas situações para eles? Acontece de tudo, né? Acontece desde aquela coisa mais trivial, que às vezes é um funcionário da sua casa, porteiro do prédio, quer tirar uma dúvida jurídica. Quando eu sei, obviamente eu oriento, claro. Mas quando eu não sei, eu direciono a Defensoria Pública, porque eu acho que a Defensoria presta um serviço bastante eficiente para as pessoas mais carentes. Agora, no plano acadêmico, às vezes no meu escritório também, muitos funcionários pedem ajuda. Eu até um tempo atrás tentei criar uma espécie de um pro bono, de uma advocacia para ajudar mesmo, orientar, primeiros socorros, vamos chamar assim, jurídico e tal. Fiz isso por um tempo. Mas no mundo acadêmico acontece exatamente isso. Que é o quê? Às vezes o mestrando, que está entrando nessa seara fascinante da acadêmica, fala, vou conversar com o Mazola que ele sempre tem alguma boa ideia. Então, para buscar um tema, para buscar uma ideia. Então, eu acabo que eu tenho o maior prazer de receber, o maior prazer de conversar e tentar disseminar, assuntos que estão meio esquecidos ou estão fora do card principal, vamos chamar assim. Você está falando mais ou menos como é que se acontece o teu processo criativo dentro dessa questão jurídica, né? Dentro desse mundo. E dentro do seu escritório, qual é o seu principal papel? Pois é. Como eu sou prata da casa, né? Estou lá, como eu falei, há 23 anos, hoje eu coordeno uma parte do contencioso do escritório. O contencioso seria os litígios, né? Então, eu sou responsável por uma grande carteira de clientes, com muitos processos, e a minha equipe, eu tenho uma sócia que trabalha comigo, que foi recentemente promovida, tenho mais 4 advogados e tenho alguns estagiários. E eu faço um pouco de tudo. A minha equipe controla os prazos, enfim, faz as petições. Nos casos mais estratégicos, eu faço as defesas orais nos tribunais, crio as teses, né? Eu adoro, não posso negar isso, eu adoro ir para Brasília, para o STJ, para o STF, botar aquela toga, subir na tribuna e sustentar, fazer uma boa defesa de um caso, ganhando ou perdendo, óbvio que a gente quer ganhar sempre, mas assim, você ficar satisfeito com a sua apresentação, com a sua exposição, é algo que eu acho que dá aquele friozinho na barriga na hora que você desce a escadaria ali de um STJ cheio e vai lá
fica cara a cara com os ministros. Todo advogado de contencioso tinha que sentir um pouquinho isso. E você também é professor, né? Você gosta desse trabalho? Você acha que isso é importante nesse momento da sua carreira? Como é que você vê isso? Acho muito importante. Eu dou aula. Aonde você dá aula? Primeiro explica pra gente. Eu dou aula na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, né? É a escola que forma os futuros magistrados. E eu acho muito legal, normalmente são pessoas muito interessadas, e a vida profissional, a vida do dia a dia do professor, ela tem uma peculiaridade que é muito interessante, que é o seguinte, você tem que estar atualizado. O aluno levanta a mão na sala e fala, professor, mas ontem o STJ decidiu que não sei o que, você viu? Se você não viu, você está meio desatualizado, então te força a preparar a aula, te força a estudar, e isso tem um ganho profissional também. Porque quando você está fazendo uma petição, você está com o entendimento atualizado, porque você teve que preparar aquela aula. Né? Então, adoro quando o aluno vai querer tirar dúvida, vai querer tirar uma ideia, e de aula surgem às vezes grandes temas, grandes ideias. O aluno faz um questionamento, professor, mas você acha que seria cabível isso? Aí você fala, opa, esse é um temaço. Aí você escreve um artigo. Então, essa troca é muito legal, sabe? É muito importante. Me fala uma coisa, você é autor de diversos livros e você pretende continuar escrevendo? É uma vocação sua? Porque você tem muitas questões que você traz uma novidade para dentro do mundo acadêmico, né? Ou uma maneira nova de olhar as coisas, né, eu diria. Então, o que você acha? Você acha que é um trabalho que... Assim, escrever... ainda mais um livro grande, assim, desses de 400, 300 páginas, ele toma muito tempo. Né? É um trabalho de fôlego. Eu acredito que eu já tenho um novo projeto de livro pela frente, posso até te adiantar aqui em primeira mão. Eu estou escrevendo um livro junto com o procurador do Estado de Alagoas, que é um grande amigo, Luiz Vale, sobre a forma de contagem de votos nos tribunais. Às vezes, por exemplo, falando de forma bem simples, um desembargador dá 30 mil de dano moral, o outro dá 50, o outro dá 10. Como é que você faz isso? Soma e divide por 3? Cada tribunal aplica uma regra diferente. Tem tribunal que faz a média aritmética, tem tribunal que faz uma espécie de uma conexão, ou seja, os valores, o segundo maior valor é o valor devido. Às vezes você vota num sentido... Você julga procedente ou improcedente uma questão por um fundamento, o outro desembargador também pelo mesmo resultado, mas por outro fundamento. Como é que você concatena isso para mostrar que há uma harmonia de entendimento e não só do resultado? Então, esse tema é na ordem do dia dos tribunais. É muito relevante, assim, e a gente está escrevendo, talvez um livro de 150 páginas, mas a forma deliberativa, né, da contagem de votos, tanto divergências quantitativas quanto divergências qualitativas. Então, é algo que eu realmente é um projeto futuro aí, acho que talvez para o ano que vem, mas estou sempre aberto. A gente tem que atualizar as edições do livro, né? Estou atualizando agora a 3ª edição do Manual de Mediação e Arbitragem, então tem muita coisa aí, muita coisa pela frente. Você poderia falar um pouco sobre a sua atuação na área da propriedade intelectual? Claro. Porque você começou a nossa conversa falando um pouco que você começou ali nesse trabalho. E como é que você vê essa área hoje no Brasil? Você acha que houve uma evolução desde o momento em que você começou a trabalhar? Eu acho que sim, né? O que acontece? A propriedade industrial, intelectual, ela é uma área fascinante. Ela é absolutamente fascinante, né? Até porque no dia a dia você não tem uma briga Pedro contra Roberta. É normalmente assim. É uma multinacional brigando com a outra. É uma empresa de remédios brigando com a outra. Só tem causas gigantes, causas milionárias, temas que estão assim, que vão para os jornais no dia seguinte. Então, eu já participei de dezenas de litígios interessantes dentro dessa área da propriedade industrial. E eu acho que de um tempo para cá, as empresas se conscientizaram que as marcas, as patentes, os desenhos industriais são ativos valiosíssimos. Você tem que proteger. Você tem que registrar, porque amanhã alguém usa uma marca sua, infringe uma patente, você tem um título de propriedade para atacar e entrar com uma ação judicial. Então, percebo claramente as empresas mais preocupadas em ter um portfólio de marcas, de patentes, desenhos industriais
mais bem definido, investem realmente nessa proteção, nessa blindagem patrimonial. O número de ações judiciais também cresceu bastante nesse tema. Existem desafios, né? Claro. Você acha que a inteligência artificial é um desafio? É um grande desafio. Hoje, quando você pensa que uma inteligência artificial pintou um quadro, né, fez uma música, a quem pertence esse direito autoral? Né? Quem você processaria? Né? O criador, o detentor daquela inteligência artificial, ou tem alguma outra vertente, ou seja, o programador, ou quem comprou aquele software. Então, ou seja, você tem desafios, né, de falsificação de produtos. Hoje você vê pessoas falando com a voz que não falaram aquilo, né? Colocam a voz na boca da própria pessoa a partir de outros vídeos da própria pessoa. Ou seja, há uma sincronização do que alguma coisa a pessoa falou na vida, como se ela estivesse falando agora, nesse momento. Isso tem impactos seríssimos, né? Não só para a propriedade industrial, mas para o mundo de um modo geral. Então, acho que a inteligência artificial, especificamente no campo da propriedade intelectual, vai gerar um turbilhão de novos conflitos. A gente tem blockchain. Blockchain, como é que funciona hoje? Hoje, antigamente as pessoas ainda vão, mas iam na Biblioteca Nacional, você escreveu alguma coisa, quer proteger um direito autoral, você botava num envelope lacrado e protocolava na Biblioteca Nacional porque ganhava um número de protocolo. Hoje você faz em 1 minuto no blockchain. Tem o mesmo valor. Quer dizer, as ferramentas estão mudando. E essa é uma questão também que não se limita a um território, né? Então você acha que os advogados hoje no Brasil estão preparados para essa questão de avançar com seus clientes para ver essas questões em lugares mais distantes, em lugares que, enfim, você hoje recebeu uma petição, alguma coisa de alguém que você usou um material de alguém lá na Rússia e o cara manda para você, como é que você se protege disso? Hoje em dia, com disseminação... Porque, de qualquer maneira, pode ser fake do lado de lá também. Claro. Você. Hoje em dia, com essa disseminação, a internet, redes sociais, né, tudo muito rápido, né? Você está andando em Paris, você vê lá uma lanchonete que pode ter a marca do seu cliente e você já aciona os advogados e fala, cara, olha aqui, é infração ou não é? A gente pode fazer alguma coisa ou não pode? Né? Só que isso também não é tão simples, você tem que entender, cada país tem sua regra, né? Tem seu sistema de proteção. Então, um registro que vale no Brasil, você, a rigor, não consegue fazer ele prevalecer nos Estados Unidos. Né? Você tem uma marca, às vezes, que é uma marca notoriamente conhecida, aí sim, se ela é conhecida lá fora, você pode defendê-la aqui, independentemente de registro. Mas é tudo no caso a caso. Mas o fato é que está tudo muito rápido. Antigamente, alguém usava a sua marca por 5 anos, às vezes você nem sabia. Não chegava ao seu conhecimento. Hoje é praticamente impossível. Alguém passa filme e manda. Você acha que isso é um principal desafio ou existem outros que você acha que são tão importantes? Eu acho que no campo da propriedade industrial a gente tem alguns desafios que é assim, a inovação, é um incentivo à inovação, porque o pirata, ele pega a carona, por exemplo, você pega os laboratórios, pensa nos laboratórios que desenvolveram patente, investiram bilhões de dólares para criar um medicamento. E tem lá um medicamento genérico que está ali esperando um momento para poder, às vezes até dentro do prazo de proteção da patente, que são 20 anos. Então, essa é uma briga constante, porque cada vez que entra um pirata no mercado violando uma patente, por exemplo, é um desincentivo para aquele laboratório ficar pesquisando, porque sabe que se amanhã o cara vai copiar a tua fórmula e vai poder vender um medicamento. Então, tem esses desafios. Outros desafios, o judiciário. Né? A propriedade industrial é um tema muito específico. Rio, São Paulo, Minas, já existem câmaras especializadas, ou seja, juízes mais capacitados e preparados para isso. Mas você chega muitas vezes no interior do Brasil, eu mesmo já fui despachar, você fala algum termo que pra gente é do nosso dia a dia, o juiz fica te olhando e fala, doutor, eu não sei o que você está falando. Assim, Então, eu tenho histórias curiosíssimas, assim, Conta uma pra gente. Uma vez eu fui... Eu não vou falar a marca, tá? Não, precisa. Uma vez eu fui em Manaus, que tinha um motel em Manaus, um motel mais conhecido de Manaus, que estava usando a marca do meu cliente. Cheguei e lá em Manaus, não sei se ainda é assim, mas tinha uma peculiaridade que o fórum abre cedinho, por conta do calor, abre 8 da manhã e fechava 2 da tarde. Cheguei lá, 8h30 da manhã,
O juiz olhou para mim e falou, pô, não, doutor. Eu falei, excelência, então, esse motel aqui da cidade está usando a marca do meu cliente. Meu cliente tem uma marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o motel não pode usar a marca porque ele não é um licenciado, papapá. O juiz olhou para mim e falou assim, doutor, você está querendo fechar o melhor motel da cidade? Eu falei, não, excelência, talvez eu não tenha me explicado corretamente, mas na verdade eu não quero fechar o motel. Eu quero que descaracterize, tire os símbolos distintivos que tem lá no letreiro, na roupa de cama, né? Eu quero que ele vai continuar existindo, ele vai ficar aberto, mas ele só tem que descaracterizar o nome. Aí ele puxa da gaveta dele umas folhas e fala assim, doutor, esse motel é top of mind da categoria. Eu falei, eu sei, excelência, mas ele não pode usar a marca. Eu falei, doutor, aqui em Manaus você não vai ganhar isso. Tive que ir para Brasília, para o STJ. E aí sim, os ministros lá entenderam que realmente meu cliente tinha o direito, e aí a gente conseguiu uma decisão para poder descaracterizar o motel. Mas perceba, algo que é muito comum aqui, talvez nesse eixo do Sudeste, uma ação banal de violação de marca, foi um pesadelo para mim. Foi uma experiência realmente... É uma coisa dos novos tempos, né? Porque se você deve lembrar lá atrás, existia um motel famoso no Rio de Janeiro que o nome era Playboy. Então, usava exatamente com o símbolo da coelhinha. Muito engraçado. Mas olha só... Eu lembrei, você perguntou, eu tive um outro caso também, muito interessante, e aí eu tenho até que agradecer ao mundo da propriedade industrial que me permitiu isso. Eu trabalho para uma marca de lingerie muito famosa, internacional. Modelos maravilhosas, né, que usam adereços. E uma outra empresa brasileira estava copiando o desfile dessa marca famosa e tal. E era uma discussão de concorrência desleal, saber se a empresa brasileira poderia se inspirar no evento da famosa e usar os símbolos distintivos. Eu tive que assistir 12 desfiles de modelos de lingerie para poder entender a dinâmica do festival do meu cliente e fazer a comparação. Foi uma experiência gratificante, eu diria, porque foram várias cidades do país. Então eu tive que ir a todos e ficava ali acompanhando. Cada um cast. Exatamente. Muito legal. Me fala uma coisa, você comentou sobre propriedade intelectual, direito processual, mas existe ainda um campo em que você tem vontade de atuar, que você olha com carinho e pensa assim, aquilo ali pode ser a menina dos meus olhos? Você sabe, esse seu questionamento, ele me faz assim despertar internamente, porque eu sempre gostei da área de recuperação judicial. Falência e recuperação judicial. É uma área que está bombando hoje. Né? Eu até trabalho um pouquinho, mas eu admiro muito quem consegue montar um plano de reestruturação de uma empresa. Sabe? É um tema que, se eu tivesse tempo, tivesse assim fôlego, eu mergulharia mais a fundo, porque eu acho que é uma área fascinante. Você poder sorreguer uma empresa que está em dificuldade, botá-la operacionalmente rentável de novo, preservar emprego, preservar impostos, ainda que alguns credores sofram um deságio nas dívidas, eu acho que é uma área realmente muito legal. Outra coisa que você falou foi esse impacto de informações que você vê em diferentes lugares do Brasil, em diferentes regiões. O que você considera que é necessário para que isso, de uma certa maneira, se estabilize e fique uma harmonia? Você acha que a questão de você ter esses grandes eventos, simpósios, e principalmente online, isso ajuda? Isso ajuda muito, mas o que eu acho, o que realmente direciona comportamentos, que cria padrões de conduta, são os chamados precedentes judiciais. Ou seja, as decisões vinculantes de cortes superiores, dizendo esse tipo de conduta pode, esse tipo de conduta não pode. Quando você pensa, por exemplo, num Google Ads, comprar palavra-chave, hoje o que vale? Vem o STJ e fala, é isso que vale. Então você direciona o comportamento das empresas. O STJ, por exemplo, fala, você não, para gerar uma ação de infração de marca, você tem que ter confusão, um requisito. Então, se não há confusão, em tese, não há infração. Então, quando as cortes superiores vêm firmando precedentes, entendimentos vinculantes, isso
cria um ambiente de segurança jurídica, isso gera previsibilidade, calculabilidade e cognoscibilidade para o cidadão. E as empresas, que talvez sejam as maiores, né, interessadas, empresários também, saibam por que caminho trilhar, quais são os riscos ali. Isso é muito fundamental. Você é uma pessoa que parece que tem um... Parece não, com certeza vai ter um futuro brilhante, principalmente nessa questão inovadora. Você acha que os nossos grandes cortes, vamos dizer assim, da justiça brasileira estão preparados para pessoas como você? Sem dúvida, os ministros, principalmente de cortes superiores, são muito preparados, né? São muito cultos, leem muito, independente de viés, independentemente de filiação política e tal. Eles são pessoas que chegaram ali, óbvio, tem um ingrediente político, mas assim, estudaram muito, leram muito e tem uma bagagem como julgadores também, que eu destacaria. Você pega ministros, ministras, por exemplo, que estão no STJ, livros publicados, tem uma veia acadêmica também. Então, sem dúvida nenhuma, a própria experiência de julgar, o próprio feeling, como a gente chama, dá a esses julgadores uma pujança bastante relevante e sim, muitos deles participam de congressos, seminários, estão se atualizando, né? Porque é novo para todo mundo, não é novo só para os advogados, é novo para os jogadores também, é novo para os empresários, a gente aprender. O Brasil cada hora tem uma lei nova. Verdade. Você acha que isso seria um lugar a conquistar para você? Você diz de... na Suprema Corte, ou Federal, ou da Justiça? Olha, Zé, você tem esse sonho? Assim, eu sou muito feliz como advogado. Como eu te falei, a coisa que eu mais gosto é atender um cliente, olhar a tese, bolar uma tese, ir para a tribuna, defender, ganhar o caso e comemorar com o meu cliente. É algo que me fascina. Eu vou para casa, às vezes, estou tomando banho, as ideias vêm surgindo e eu escrevo no papel, escrevo no celular. Eu sou meio frenético nisso, assim, eu deveria, talvez, não me envolver tanto na vida pessoalmente com o problema de um cliente. Só que eu não consigo. Eu quero ganhar o caso, eu quero fazer o melhor e isso acaba, às vezes, gera uma interseção da vida pessoal com a vida profissional. Agora, respondendo a sua pergunta, se daqui a alguns anos, né, surge uma possibilidade, óbvio que eu iria avaliar com muito carinho, porque você imagina, né, cortes superiores é a cúpula, né, do judiciário. Então, é algo que todo mundo deveria ter orgulho. E um dia, se chegar qualquer convite desse tipo, eu vou, obviamente, pensar isso com muito carinho e avaliar, porque é algo que acho que boa parte, ou a maioria de quem trabalha, do operador do direito, é como chegar na seleção brasileira, né, para um jogador de futebol. Muito obrigado pela nossa conversa, eu gostei muito, espero que você tenha gostado. Nós tivemos hoje aqui como convidado o advogado Marcelo Mazzola, um grande condutor de direito processual e de propriedade industrial intelectual. É muito importante para a gente conhecer essas novas pessoas que vão definir no futuro os nossos caminhos. Muito obrigado, espero que vocês gostem e até o nosso próximo episódio.